Então, seria conhecer os riscos do negócio, saber o que pode acontecer, quais são as consequências disso, quais são as frequências, qual a frequência que um risco pode acontecer, qual o grau de incerteza que temos para responder tais questões, o nível de prioridade para o tratamento dos riscos, quem será responsável por identificar, medir e priorizar e controlar os riscos. E a questão central é como controlar, né? Como ter o controle desses riscos. Bom, aqui nós temos os analistas de risco entregando um relatório de risco, né? Falando, ó, essa ameaça custa 150 mil, essa ameaça possui um impacto alto, ou essa ameaça representa se trata de uma ameaça de nível 4. Eles podem estar tratando de uma mesma ameaça, né, com abordagens diferentes, com métodos diferentes de gestão de risco. A gente vai abordar um pouco esses métodos. Né, então existe o método quantitativo e o qualitativo de gestão de riscos. No quantitativo é importante que a gente tenha, né, a maior quantidade de informações possíveis sobre os riscos. O qualitativo, ele exige menos informações, né, menos números, mas é uma forma também muito importante da gente conseguir balizar o tamanho do risco, o tamanho dos riscos na nossa organização. É comum a gente falar que o qualitativo é mais baseado no sofrimento que a empresa tem no desenvolver, né, da gestão de riscos. Bom, mais uma vez, voltando para a valoração dos ativos, é importante, para fazer a análise de risco, a gente saber o valor, né, quanto vale aqueles riscos, quanto vale aquele ativo para a nossa empresa. Então, existem métodos como sessão de Delphi, né, sessão facilitadas, questionários e entrevistas que podem ser utilizados para quebrar aquele conceito de o meu é mais importante. Então, o meu ativo é mais importante, então merece um tratamento diferente nos riscos. Essas técnicas trazem a diferença, né, fazem a gente ter o valor real das informações. A sessão de Delphi é muito interessante, porque juntam os analistas, né, os especialistas responsáveis dão valor àquele ativo e eles vão discutir aquele ativo, vão devolver uma espécie de um relatório, vai ser elencado vai ser elencado os ativos de maior valor, aquilo vai rodar mais uma vez e assim você vai chegando no valor real dos ativos. Bom, os passos do método quantitativo da análise de risco. Existem algumas fórmulas que fazem, né, a gente chegar nesse valor que é esperado, que é o ARO, que é calcular a expectativa de perda anual. Então, primeiro a gente estimula a perda simples, né, o valor da perda de um único evento, executa a análise das ameaças e calcula a expectativa anual. O cálculo da expectativa anual vai dar para a gente o valor, né, além de dar o valor possível de perda do ativo desse período, né, de 12 meses, ele traz também um valor para a gente mensurar o tamanho do investimento nas proteções. Né? A gente sabe que as proteções não podem ultrapassar o valor do investimento, o valor do risco. Então, o SLE, o Single Loss Expectancy, que é o valor de uma falha única no ambiente, que é calculado, né, pelo valor do ativo vezes o fator de exposição que é fornecido em porcentagem.
Então, Data House, uma empresa que possui valor de 150 mil, foi estimado pelo board que se ocorrer um incêndio, ele terá dano de 25%. Então, o fator de exposição seria 25%. Para chegar no valor anualizado, existe uma faixa, né, na frequência de 12 meses, existe uma faixa de valores que a gente pode aplicar. Mas se nunca acontecer o problema, se acontecer uma vez a cada 10 anos, se acontecer uma vez a cada 2 anos, essa escala ela vai mostrando a ocorrência em 12 meses. Então, se a probabilidade de ocorrer o incêndio for de uma vez a cada 10 anos, será de 0,1. Onde a expectativa, né, de perda anual é de 3.700. Com isso, a gente sabe que o valor do investimento na proteção desse ativo não pode passar de 3.700. O produto da análise de risco quantitativa seria um painel, né, um gráfico parecido com esse, onde é mostrado cada um dos elementos, onde o mais importante para nós seria esse valor de perda, valor da perda anual. Através dele a gente balizaria os investimentos na avaliação de riscos. E finalmente o método quantitativo, ele mostra, né, orientado a cenário, não utiliza valores em moeda e gera um ranking das ameaças. Efetua cuidadosa e fundamentada análise de riscos. Então, apesar de não ter todos os valores, né, todos os números, para que seja efetuada a análise de risco, ele consegue fazer uma análise de risco de boa qualidade também. Esse aqui é um exemplo simples, né, do produto da análise de risco qualitativa, onde é montada uma matriz de risco e você consegue valorar as ameaças do seu ambiente. Então, se as instalações tiverem ameaça de incêndio, sendo a probabilidade baixa, olhando por esse nosso gráfico, a gente tem um risco de baixo impacto, né? E assim vai indo para todos os outros ativos. O produto do risco qualitativo, muitas vezes é uma matriz, né, parecida com essa, onde consta a descrição do risco, a evidência, né, o nível do risco, e o plano de ação a ser tomado, os controles a serem implementados. Esse gráfico traz as vantagens e desvantagens dos métodos, né? O método qualitativo, ele é baseado, né, bem científico, baseado em números, baseado em valores, e o dado qualitativo, ele é apoiado mais em hipóteses e subjetividade, né? Por isso o método qualitativo ele é mais rápido. Importante a gente lembrar também que, mesmo depois de efetuar a análise de risco, sempre existe o risco residual. Por mais que os controles sejam aplicados de forma correta, mesmo assim a gente pode ter risco residual nesse processo. Então, o processo de análise de riscos, né, ele visa a identificação do risco, que é aquele processo de passar a conhecer os ativos, o processo de análise de riscos, né, que é dar valor, verificar qual que é o nível de risco inerente a cada ativo, o tratamento, depois vem a parte de tratamento de riscos, que é desenvolver as proteções, desenvolver os controles específicos, e finalizando, monitoramento e análise crítica, que fecharia o ciclo da análise de riscos. Bom, existem algumas documentações, né, que podem basear
os processos de análise. Uma delas é o NIST 830, que trata do processo de análise de risco mais voltada para sistemas, mas ele pode ser adaptado para outras necessidades. Temos a norma também de análise de risco, né? A 27005 da família 27000, que é um bom guia de como implementar um processo de análise de riscos. Legal falar de certificação também. A ISACA tem certificação específica para o profissional que quer se especializar, né, quer se aprofundar nos aspectos de análise de risco. E, finalizando, né, tem uma frase do Sócrates que é: conhece a ti mesmo e conhecerá o universo de Deus. Então é importante que as empresas, né, que a gente conheça os nossos riscos, os riscos dos nossos negócios, aplique a gestão de risco para que a gente conheça o nosso ambiente, né? Basicamente é isso. A minha ideia foi trazer os modelos, né, de análise de risco, mostrar as fórmulas que muitas vezes a gente olha que parece ser complicado, mas não é uma visão complicada de como implementar o processo de análise de risco. É isso aí. Não, assim, você falou das metodologias, eu vi que você citou a ISO, a NIST. Agora, dentro disso, existe algum processo de decomposição? Porque existem riscos inaceitáveis que são inevitáveis, né? Você comentou a NSA. A NSA vai nos ler, vai entrar, não temos tecnologia para evitar. Existe pensado em como decompor isso para achar os riscos que estão dentro desse risco, já não é mais um risco, já assumido que 90% vai. Então, alguma coisa para decompor, para chegar no SLE, ou seja, a metodologia para chegar naquele SLE. Então, tem a questão... E isso é feito ou simplesmente pessoal não? Não, na verdade isso é Na verdade isso é uma fórmula conceitual, né? Que o pessoal fala aqui de como calcular o risco residual, que seria as ameaças, vezes as vulnerabilidades, vezes o valor do ativo, vezes o gap dos controles. O difícil é ter a noção desse gap dos controles, né? Por mais que o governo implemente os controles de segurança, mais que a gente implemente controle de segurança para que a NSA não tenha acesso aos nossos dados, esse gap sempre vai existir. Então, a gente tem essa fórmula aqui, mas ter o valor real, saber a efetividade dos nossos controles realmente é muito difícil. Como funciona a leitura de um alto executivo ou do pessoal do board para o método qualitativo? Como ele pode ser traduzido para um método quantitativo? Então, o método qualitativo, ele geralmente ele contém informações dadas por especialistas, né, da própria organização. Então ele tem dados preciosos, né, dados reais. É possível trazer esses dados para um meio quantitativo se a gente criar escalas de valores. Né, esse gráfico que eu trago aqui, ele até, se o risco for médio, ele dá valor 5. Né, se o impacto for médio, ele dá valor 5. Se ele tiver a probabilidade média, ele é 5,5. Então, você traz aquele vermelho, verde, amarelo, você traz aquele alto, baixo e gera um valor. Não que você esteja gerando uma análise quantitativa, porque os insumos da sua análise continuam sendo, né, as informações dos seus especialistas e não os dados reais que você vai pesquisa e tem dados históricos, dados dos valores dos ativos, esse tipo de coisa. Oi, bom dia, Edson Pontes. Com relação ao autor, só respondendo aquela pergunta dele, eu sugeri o Tom Pelter, né, ele tem um livro excelente sobre riscos. Né? Nessa questão aí, quando você fala daquela questão da probabilidade, como é que você encara a questão de, você faz aquele valor anual, você deu o exemplo, né, de 10 anos, né, e aquele que seria o valor recomendado para se investir. Né? Esse dado pode ser verdadeiro, só que o acontecimento pode acontecer hoje, amanhã, e só daqui a 10 anos. Mas se você investiu só 3 mil, o impacto é de 30, né?
E aí você pode ter passado para a organização uma imagem errada, né? Puxa, eu fui investir, só que quando o evento acontece, o impacto é 100%, quer dizer, o aperto é 100%. Sim. Né? Eu faço aquela divisão, então como é que a gente passa isso para, principalmente para os executivos? Olha, a gente recomenda esse investimento pequeno, mas só que esse 10 anos, ele não vai acontecer daqui a 10 anos, ele vai acontecer amanhã e daqui a 10 anos. Só que ele acontecendo amanhã é 100%. Interessante. Realmente, o risco residual, né, é sempre importante levar o risco residual para as reuniões, para o board, quando a gente for apresentar um relatório de riscos. Porque por mais que a gente tenha os dados históricos, né, e a experiência dos especialistas, a gente ainda está num mundo de incerteza. Né? Então é impossível acertar quando esse risco vai acontecer. Então... Eu nunca vi algum relatório falando disso. Sempre incomodou isso. Entendi. Eu levo, né, o risco residual nesse tipo de situação, porque a gente não tem como enxergar o prazo exato, a gente estima, mas não tem como acertar o prazo exato de onde o risco vai ocorrer. Obrigado, Luiz. Gostaria de lembrá-los de que nós vamos ter novamente o assunto risco no painel 4, na parte da tarde, tá? Gostaria de chamar agora o palestrante Carlos Guerra, que vai estar falando aqui sobre compliance, tá bom? Bom dia a todos. Sobrou para mim procurar falar o mais rápido possível antes do coffee break. O coffee break é uma das partes mais importantes da palestra. Então eu vou tentar ser breve, apesar que o assunto é extenso. Antes de eu começar a falar de compliance, eu queria perguntar aqui, quem é do mercado financeiro, por favor? Pouca gente do mercado financeiro. Então, muito do que eu vou falar de compliance, ele nasceu para o mercado financeiro, mas a gente faz uma visão errada, achando que compliance é só para o mercado financeiro. Ele acaba nascendo no mercado financeiro. O Lico está me dizendo que eu estou na frente da apresentação. Vamos tomar cuidado com isso. Bom, quando nós começamos a falar de compliance, nós temos que entender que compliance é só a pontinha do iceberg. E muitas vezes nós paramos aqui, ó. Existem muitas outras coisas que precisam ser analisadas, precisam ser vistas e precisam ser controladas pela empresa. Compliance. Quem arrisca dizer qual foi o primeiro registro de compliance que se teve no mundo? Isso não é pegadinha. Quase, foi bem mais antigo que isso. O primeiro registro de compliance no mundo foi Adão. Ele desobedeceu a Deus. Então, o primeiro registro de compliance no mundo, e eu quero passar essa imagem para vocês, por quê? Porque o que é compliance? Compliance é controlar a aderência da sua empresa a normas, a procedimentos, a políticas, a atividades. E essas normas podem ser escritas ou não escritas. Deus não escreveu em nenhum lugar. Luiz falou da Arca de Noé das 10 tábuas. Ali estava escrito. Aqui não estava escrito. Mas era uma norma a ser seguida. Isso acontece na organização de vocês. Isso acontece na empresa de vocês. Isso tem que ser controlado. Então, quando nós falamos em compliance, compliance vem do verbo inglês to comply, e que na realidade ele quer dizer o quê? Cumprir. É simples assim. Executar, satisfazer, realizar o que foi imposto. Então, quando nós falamos em compliance, quando a gente olha para o fenômeno GRC, que é tão em moda ultimamente, compliance é o único deles que já existia muito antes da governança e do risco. Compliance ele existe porque ele nasceu para controlar aquilo que era feito. E a gente vai ver um pouco da história. Então, compliance é o ato de cumprir, de estar em conformidade, de executar aquilo que tem que ser executado. Por uma questão até do valor que o dinheiro tem, a questão compliance, como meu amigo da área financeira sabe, nasceu no mercado financeiro. O compliance nasce, na realidade, no nosso mundo moderno, em 1913, com a criação do Banco Central Americano.
aí começam os primeiros controles do mercado americano sobre o movimento de dinheiro que havia no mercado. Em 1929, há um fato muito interessante, que é a quebra da Bolsa de Nova York. E aí começa a se perceber que não se existiam controles. A Bolsa quebrou por absoluta falta de controle. Fruto disso, em 1933, o governo americano faz o Security Act, que é um ato que o governo americano faz para começar a controlar as empresas que têm ações na Bolsa. Logo depois disso, em 1934, nasce a famosa SEC, Security Exchange Commission, que é a CVM americana, que controla todo o mercado americano. Em 1940, fruto da criação da SEC e de uma normalização do mercado, nasce o Investment Advisor Act e o Investment Company Act. O governo americano começa a exigir que os fundos de gestão e aqueles que gerem os fundos ou que comercializam os fundos tenham que ser efetivamente registrados, tenham que ter efetivamente registro. Caminhando um pouco mais na história, nós vamos ver em 1945 a criação do FMI, do Banco Mundial. Vocês começam a perceber que o mercado começa a ser controlado. Em 1950, o governo solta um outro act dele, que é o Prudential Security Act, que ele fala o seguinte: toda empresa tem que ter um advogado para acompanhar a legislação e monitorar aquilo que acontece no mercado imobiliário. Vocês começam a perceber como a questão financeira começa a ficar impactante e o próprio governo começa a controlar as coisas que acontecem. Façam uma analogia disso para a empresa de vocês, que nós vamos ver que em 2002, a gente vai chegar na história, isso vai começar a permear as empresas de capital sem ser financeiras. Em 1960 começa efetivamente o que se chama a era do compliance, porque a SEC passa a dizer que toda instituição que trabalha com a SEC tem que ter um tal de compliance officers dentro da companhia. E qual é a função dessa pessoa? Essa pessoa tem que criar procedimentos internos de controle, ela tem que treinar outras pessoas para saber o que fazer com aqueles controles, e ela tem que monitorar com o objetivo de auxiliar a área de negócio. Compliance auxilia a área de negócio. Isso é um ponto muito importante que a gente tem que lembrar. 1974, apesar de todos os controles do mercado americano, acontece o caso Watergate, que mostra evidentemente um total descontrole do governo americano sobre o que acontecia nas suas bases, isso causa até a renúncia do Nixon. Em 1975 aparece pela primeira vez a Basileia, é criado o Comitê da Basileia. Em 1980, o mercado americano começa a exigir que a atividade de compliance se estenda a todas as empresas que trabalham no mercado financeiro. Então, qualquer empresa que trabalhe com uma commodity financeira a partir de 1980 tem que ter atividade de compliance. Em 88, nós vemos pela primeira vez as recomendações da Basileia I, que tenta fazer, vocês sabem que Basileia é a reunião dos bancos centrais mundiais. Então, a Basileia seria o Comitê dos Bancos Centrais. Então, ela que normatiza o mercado monetário, o mercado financeiro mundial. Em 1990, aparece o Financial Action Task Force, que foi um act americano também, que fala sobre lavagem de dinheiro, e aí o mundo começa a perceber que começa a se tornar muito eletrônico. O nosso amigo falou das bitcoins, que você perde o controle, o mercado começa a querer saber aonde está indo o dinheiro. Em 1988 chega a era dos controles internos, e aí você tem a Basileia recomendando os 13 princípios de avaliação de controle interno. Você tem aqui no Brasil a publicação do COAF, o famoso COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Ele nasce na Lei 9613 de 98. E você tem uma outra publicação do Congresso, que é a Resolução 2554, que dispõe sobre implementações de controles internos em empresas do mercado financeiro. O Brasil levou só um par de anos aqui para chegar no estágio americano. Se eles começaram em 50, nós começamos em 98. A gente sempre está um pouquinho atrasado em algumas coisas, apesar do nosso mercado financeiro ser um dos mais atuantes e mais controlados do mundo. 2001 e 2002, essa evidente falta de controle se espalha nas empresas. E acontece um caso muito que vocês conhecem da Amway e da WorldCom, onde eles conseguem, através de fraudes contábeis, fazer um grande desvio de dinheiro. E vocês sabem que lá nos Estados Unidos, todas as empresas colocadas em bolsa, elas têm efetivamente um peso muito grande. O americano usa
a questão dos fundos imobiliários para as suas aposentadorias. Isso causa uma fraude, uma perda muito grande no mercado financeiro. E aí aparecem dois senhores, dois congressistas, o Savanes e o Oxley, e eles fazem um ato americano, que os atos têm força de lei, que eles começam a exigir que as empresas sejam controladas. Em 2003, o Brasil embarca nesta onda bem mais rápido, só um ano depois, quando o Conselho Monetário Nacional publica uma resolução que regulamenta o Comitê de Auditoria. Eu não sei quem fez a pergunta da auditoria, em parte eu concordo plenamente, a auditoria tem que ser um aliado da área de negócio. Desculpa, Pedro, o auditor não é um chato para mim, o auditor é um cara que ele até tem uma visão, às vezes, muito crítica. E nós, como seres humanos, jamais gostamos de ser criticados. E o auditor tem essa função, infelizmente, mas no fundo, o que ele vê é o negócio da empresa. Assim como as pessoas de compliance têm que começar a ver isso. Então o comitê, a resolução 3198 do comitê do Conselho Monetário, ele cria o comitê de auditoria similar a Sarbanes-Oxley. A carta circular 3098 do Bacen, ele começa a falar que qualquer depósito acima de 100 mil reais tem que ser comunicado ao Bacen. Hoje esse valor desceu, 20 mil você tem que comunicar ao Bacen, qualquer retirada e qualquer saque de 20 mil. E às vezes a gente pensa, bom, então eu vou começar a fazer saques de 19 para o Bacen não perceber. Não é assim, porque é acumulado. Então você faz um de 19 e ninguém comunica, quando você fizer o próximo, ele soma 19 com 19, 38, ou para deixar eu comunicar que essa pessoa fez esse movimento. O Bacen tem sim esse controle. A gente falou muito da NSA, que olha tudo que a gente faz. Bom, se vocês não sabem, o Bacen sabe absolutamente tudo que a gente faz. Todo o nosso movimento financeiro. Eles só não podem usar, porque por lei essas informações são protegidas. Mas que eles sabem exatamente quantos centavos a gente gasta, eles sabem. Se o imposto de renda quisesse tirar um extrato e dizer, eu, Carlos Guerra, tenho que pagar tanto de imposto, ele podia mandar para minha casa e ele não precisaria que eu fizesse declaração. Ele só não faz por causa das leis de proteção da informação. Ele não poderia fazer isso, tá? E surge também nessa época o Basileia II, logo depois dos 3, que vai fazer a questão de risco operacional. Então nós olhamos que desde o final das décadas de 20, o mercado vem buscando melhorias nos seus controles, vem buscando melhorias naquilo que nós chamamos de controles internos, que é o compliance. Isso surgiu na década de 50, com o Prudential Security Act. Isso nasce efetivamente nessa época. Muito bem. Então existe uma expressão no mercado que é ser compliance. Ser compliance é conhecer as normas da organização, seguir os procedimentos e agir conforme aquilo que é fundamental à ética e idoneidade da nossa organização. Então, questão de ética, antes de 2002, eu ouvia muito falar isso no mercado, e acho que alguns de vocês também, as empresas gostavam de dizer que elas eram éticas e, portanto, elas tinham um diferencial competitivo. Antes de 2002, as empresas falavam isso. Nós somos uma empresa ética. Nós trabalhamos eticamente com o mercado, como se ética fosse diferencial e não fosse um valor a ser embutido na empresa. A partir de 2002, a Sarbanes-Oxley, e em 2003, o Conselho Monetário Nacional, ele acaba com esse conceito. Ética não é mais diferencial competitivo, ética agora é lei. Se você não agir eticamente, você vai pagar pelo preço de não agir eticamente. Mas também tem alguém que diz o seguinte, qual a diferença de estar compliance? Se ser compliance é conhecer o que eu tenho que fazer, estar compliance é fazer o que eu tenho que fazer. É agir conforme as leis e políticas. Mas, acima de tudo, ser estar compliance é uma obrigação de cada indivíduo. Palestra de risco, nós vimos que 80% dos riscos acontecem de fraudes internas. Então, são pessoas de dentro da organização. Então, quando nós falamos em compliance, não adianta dizer que a minha empresa é compliance se o meu povo que trabalha ali dentro não é compliance. Não entende de ética, não entende o que eu quero fazer, não entende o que tem que ser feito. Por isso que a SEC, em 1960, diz que uma das funções do compliance officer é treinar pessoas. É ensinar as pessoas o que é ser compliance, é ensinar as pessoas o que é ser ética no negócio, é ensinar as pessoas que existem normas e regulamentos que serem cumpridos. Missão do compliance é definido pela Associação Brasileira de Bancos Internacionais, a BBI e a FEBRABAN, assegurar, em conjunto com as demais áreas,
a adequação, fortalecimento e funcionamento do centro de controles internos da instituição, procurando mitigar os riscos de acordo com a complexidade do seu negócio, bem como disseminar a cultura de controles para assegurar o cumprimento de leis e regulamentos existentes. Essa é a missão que é definida. Mas aí aparece um monte de dúvida. O que é compliance? Porque muita gente fica pensando nisso. Nós já tem compliance é simples. É controlar aquilo que tem que ser controlado. Mas muita gente pensa, as minhas operações são capacitadas para surgir a estratégia, isso é controle. Qual a capacidade de evolução que eu tenho dentro da estratégia? Mais do que isso, meu desempenho está sendo bem gerenciado. Se nós vimos que o compliance ajuda o negócio, para que eu ajude o negócio, eu tenho que ter bem gerenciado meus indicadores. Possuo vantagem competitiva, eu consigo sair na frente dos meus concorrentes, eu consigo medir a performance da minha empresa, consigo medir a adequação dos meus investimentos, eu tenho certeza que esses investimentos criam valor, qual o retorno que eu tenho sobre aquilo que eu invisto? Tudo isso são informações que o compliance pode ajudar a empresa, porque ela trabalha no mundo. Então, o que nós esperamos dos dirigentes? Nós esperamos que eles saibam planejar. Planejar é simular cenários, é risco, aonde eu estou pisando, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, quais são as probabilidades e as possibilidades do que eu estou fazendo dar errado, eu ganhar ou perder dinheiro, ou dar certo. Criar estratégias, criar indicadores, é isso que é planejar. Além de planejar, o que eu tenho que fazer? Executar. Eu tenho que tomar as decisões corretas em tempo. Como é que eu tomo decisão se eu não tenho informação? Se eu não tenho os controles efetivos? Se eu não tenho alguém me dizendo o que efetivamente está acontecendo? Eu tenho que analisar a dinâmica de fatos relevantes, eu tenho que trabalhar sobre dados consistentes, eu tenho que obter a informação de uma forma fluida. E às vezes isso é difícil, né? Dentro das organizações,